Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são as relações métricas na circunferência. A primeira relação a ser trabalhada é a das cordas. Diz assim: se duas cordas cortam num ponto interior a uma circunferência, então o produto das medidas dos dois segmentos de uma delas é igual ao produto das medidas dos segmentos da outra. Então temos aqui a corda AB e a corda CD. Elas se cruzam no ponto P e a relação diz que PA, PB, que são os dois segmentos determinados na corda B, o produto desses comprimentos vai ser igual ao produto dos comprimentos de CD. Então, PC vezes PD. PA, PB, PC, PD. E vamos tentar demonstrar. Inicialmente, vemos que podemos traçar esses dois segmentos e aí nós temos os triângulos APD e o triângulo CPD. O que esses dois triângulos têm, né, de importante? Nós temos esse ângulo A e o ângulo C, eles determinam o mesmo arco. Portanto, eles têm medidas iguais, são dois ângulos inscritos. Da mesma forma, nós temos o ângulo D e B, limitando o mesmo arco a C, logo eles são ângulos congruentes. Portanto, nós temos que esses dois triângulos são semelhantes. No caso, ângulo-ângulo. Se eles são semelhantes, nós podemos determinar a questão lá da proporcionalidade. Então, PA está para PC, assim como PD está para PB. Fazendo ali a propriedade das proporções, chegamos à relação dita anteriormente. Segunda relação. Se de um ponto exterior a uma circunferência traçarmos dois segmentos secantes, então o produto das medidas de um segmento secante e de sua parte externa é igual ao produto das medidas do outro segmento secante de sua parte externa. A ideia está aqui, ponto P aqui, tracei a secante PB e a secante PD. Então ele está dizendo que PA, a parte externa, vai ser igual a PB, o comprimento da secante, e PC, parte externa da segunda, vezes PD, vai dar o mesmo resultado. Justificando esta relação. Então temos aí. Posso traçar esses segmentos e obtenho os triângulos APD, APD e o triângulo CPB. Então você tem um triângulo de base PD e outro de base PB. O que esses triângulos têm que a gente pode, né, notar de interessante? Os ângulos D e B são de mesma medida, pois são ângulos inscritos que limitam o mesmo arco a C. Então B vai ser a metade do arco e D também é a metade do mesmo arco, portanto eles têm medidas iguais. O ângulo P é um ângulo comum. Ele é tanto o ângulo desse triângulo de base PB quanto o ângulo do triângulo de base PD. Então, dois ângulos já são congruentes, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, podemos traçar a questão, né, a razão de semelhança, e efetuando ali a propriedade fundamental das proporções, chegamos à relação indicada anteriormente, PA, PB, PC, PD. Terceira relação. Se de um ponto exterior a uma circunferência traçarmos um segmento tangente e um segmento secante, então o quadrado da medida do segmento tangente é igual ao produto das medidas do segmento secante e da sua parte externa. Então, tangente, PA, ao quadrado, vai ser PB vezes PC. Ou PC, PB, tanto faz, né? Aqui
está indicado errado. Então é PCPB. PB. O inteiro e a parte. Justificando, tracei aí segmentos e eu tenho o triângulo APD, APD, que na realidade não é D, é B. Então vou botar aqui o D, porque na outra vez botei aqui. Vou botar, deixar o D mesmo e vamos lá. APD, esse triângulo APD, e o triângulo CPA. CPA. O que eles têm de comum? Bom, o ângulo C e o ângulo A, eles limitam o mesmo arco, o arco AD. Portanto, eles têm medidas iguais e o ângulo P é um ângulo comum. Logo, eu tenho que o triângulo APDE e o triângulo APC são semelhantes, e aí nós teremos o produto ali em cruz, PCPD. Tá? Então temos aí a nossa relação. O quadrado da secante vai ser o produto da parte externa, o quadrado da tangente, produto da parte externa da secante com a secante inteira. Bom, dessa relação das secantes e das tangentes, nós temos um assunto chamado potência de um ponto. Então, pela relação das secantes, nós temos aqui, ó, tem várias, PA, PB, PA1, PB1, PA2, PB2, PA3, PB3, notando que A2, B2, né, formam um diâmetro. E aí você vai ter PA, PB, vai ser igual a PA1, PB1, PA2, PB2, PA3, PB3, e vai dar o mesmo resultado. Então, qualquer que seja a secante que eu coloque aqui, vai dar aquela propriedade. E se eu tiver uma tangente, vai ser o quadrado dela, né, que você vai ter igual a essa constante. Então, essa constante é chamada potência do ponto. Então, a potência de um ponto é o produto desse PA, que é a parte externa, da secante, por PB, que é a secante. No caso de nós considerarmos ali a secante que passa pelo centro da circunferência, nós temos uma relação, né, notável ali. Por quê? Chamando a distância desse ponto P até o centro da circunferência de D e o raio da circunferência de R, nós teremos que essa parte externa da secante vai ser a distância D menos o raio. E nós temos o raio lá. Então, pela potência, a gente sabe que isso vai ser PA, parte externa, PB, que é o toda secante. Só que PA é D menos R e PB é D mais R. E aí nós temos o produto notável, produto da soma pela diferença. Chegamos que a potência de um ponto P vai ser o quadrado da distância desse ponto até o centro da circunferência, menos o quadrado do raio dessa circunferência. Tangência. Então, uma relação também muito importante, notável, é das retas que são tangentes a uma circunferência passando por um mesmo ponto. E eu posso justificar de duas maneiras. A maneira mais evidente é aquela da potência do ponto, já que é secante, então você tem que PA ao quadrado vai ser igual a PB ao quadrado, portanto, as duas vão ser de mesmo comprimento. Mas vamos tentar de outra maneira. Traçando aqui essa reta, né, esse segmento que liga o centro ao ponto P, nós dividimos a figura em dois triângulos retângulos. Nota que são triângulos retângulos de mesma hipotenusa e mesmo cateto aqui. Consequentemente, o outro cateto vai ter a mesma medida, né? Porque é um triângulo ali. Esses triângulos eles são congruentes. Então, o triângulo PAO é congruente ao triângulo PBO, portanto, PA vai ter a mesma medida que PB. Então, você tem, quando partindo do mesmo ponto, você tiver
tangentes a uma mesma circunferência, os comprimentos desses segmentos vão ser iguais. Aplicando aquele conceito num quadrilátero, a gente chega à ideia dos quadriláteros circunscritíveis. O que é um quadrilátero circunscritível? Então é quando eu consigo circunscrever esse quadrilátero numa circunferência. Quer dizer, eu tenho uma circunferência inscrita, uma circunferência dentro desse quadrilátero que tangencia todos os lados dele. Então a propriedade que a gente pode trabalhar é essa. Se ele é convexo, quadrilátero convexo, ele está circunscrito numa circunferência, eu posso garantir que a soma das medidas dos dois lados opostos é igual à soma das medidas dos outros dois lados opostos. Considera aqui os pontos de tangência sendo esses indicados na figura. Então você tem esses 4 pontos de tangência. Pela propriedade que a gente acabou de trabalhar, esses dois segmentos são iguais, porque são tangentes. Esses dois segmentos também, porque são tangentes, partindo do ponto B. Esses dois tangentes partindo do ponto C e esses dois tangentes partindo do ponto D. Então você tem todos os segmentos ali com as medidas indicadas. Tudo bem que são medidas desconhecidas, mas eu posso afirmar que essa medida e essa são iguais, essa e essa são iguais, e essas duas e essas duas. Se eu pegar a soma do lado AB com a medida do lado CD, que são lados opostos, eu vou ficar com x mais y, z mais w. Se eu pegar agora os outros dois lados opostos, BC e DA, eu ficarei com y mais z, w mais x. Então, o que muda aqui? Só a ordem dessas parcelas. E como a ordem das parcelas não altera a soma, não altera o resultado, nós podemos afirmar que sim, a medida do lado AB, somado à medida do lado CD, são esses lados opostos, vai dar o mesmo resultado que BC somado com a medida do lado DA. Para a nossa aula de hoje, um grande abraço a todos e até a próxima.